Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo às 8 horas. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar hoje 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Nós vamos começar às 20 horas. Boa noite a todos os irmãos aí. Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor, satisfeitos em Deus. Lendo muito a Bíblia, orando. É o nosso lugar de refúgio, é o nosso ponto de segurança, não é? Boa noite, Cida, Luciana, Deus abençoe. Boa noite, Dona Esther, sempre com a gente aí. Marcos Henriques. Good night, né, Marcos? Peguem a Bíblia. Já podem abrir no segundo livro de Samuel. Nós vamos estudar capítulo 11 e 12. Nós temos estudado essa revista sobre a vida do rei Davi. Mas nós não estamos seguindo a revista. Serve como uma direção assim temática, mas o estudo eu mesmo elaboro. Se você tem a revista, é importante, é interessante, né? Não importante, é interessante, produtivo ler antes a lição, aproveita mais. Vamos começar então, irmãos, com uma palavra de oração. Ó Pai, neste momento o teu povo se reúne para estudar a tua palavra. Que o Senhor assim nos abençoe, falando ao nosso coração, edificando a nossa vida. Ó Deus, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos, ó Pai, desta palavra bendita, desta palavra poderosa. Que o Senhor fale conosco. Nós pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, o nosso espírito, nossos pensamentos, nossos desejos. Que o Senhor nos dê equilíbrio, ó Pai, para que não sejamos como Israel, na ânsia de espírito se precipitou, blasfemou, reclamou, e isto foi a sua ruína. Que o Senhor nos guarde de tudo isso e que agora nós sejamos edificados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar então 2 Samuel, capítulo 11 e 12. E já quero informar aos irmãos que hoje talvez o estudo seja um pouco maior. É um texto aqui, um
uma perícope, né, que chama, grande. Nós temos que falar muitas coisas, então talvez a gente passe aí das 9. Vamos abrir aí então em 2 Samuel. Quero ler 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos expor 11 e 12, mas eu quero ler apenas o capítulo 12, versículo 1 até o 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Meus irmãos, nós temos visto aqui, até estes últimos estudos, como Davi era abençoado por Deus. Como ele já estava ali bem firmado, solidificado como rei, como seu reino já estava bem estabelecido, como ele era um homem de Deus, fiel, consagrado e etc. Mas tem esse capítulo na sua história. E não dá para pular, dizer que coisa horrível e passar para frente a leitura. Nós precisamos ler isso. Isso serve de grave advertência, porque se o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu aqueles salmos belíssimos, se até este Davi caiu em adultério e assassinato, quanto mais nós corremos perigo também. Eu quero então falar sobre este assunto do pecado em vários aspectos, inclusive o perdão, que nós vamos chegar
por último depois. A primeira coisa que eu quero tratar aqui neste estudo bíblico é a tentação do pecado. Se nós olharmos no capítulo 11, e por isso que eu quero, antes de já ir direto para o 12, ir para o 11, e como eu disse, talvez esse estudo vai ser um pouco mais longo, porque a coisa vai caminhando, ela se relaciona, uma coisa está relacionada à outra até que ele caia finalmente. Veja a tentação do pecado. A Bíblia diz que um degrau alto facilita a queda. Existem coisas que facilitam a queda. Nós devemos correr não somente do mal em si, mas daquilo que já sugere o mal. Teve uma batalha muito intensa e até longa dos israelitas com os amonitas. Os amonitas pediram auxílio lá dos sírios, no capítulo 10, mas Israel prevaleceu e prevaleceu muito. E muitas vezes o rei ele só ia para a batalha, mas no final da batalha. Era crucial que pelo menos no final ele fosse para liderar e para triunfar finalmente ali sobre os inimigos. Então se esperava que Davi estivesse onde? Veja no capítulo 11, versículo 1. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Bom, Joabe era um general, um capitão, um dos homens que lideravam ali os soldados. Mas diz, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Era o momento de Davi estar na guerra. E não dormindo e passeando no palácio. Bom, não tem um erro, não é algo assim perigoso, uma tentação. Veja, uma tarde, versículo 2, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Até aqui tudo bem, não tem um erro necessariamente nisso. O problema é o seguinte, o texto começa dizendo, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Davi estava dormindo e passeando no seu palácio real. A falta de ocupação facilita a queda. Tem um ditado aí que diz oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo, acho que é isso. Num momento de omissão, em que Davi deveria estar lá, liderando, lutando, cumprindo o seu chamado, sendo rei entre os seus homens ali, entre o povo, estava deitado, passeando, daí viu uma mulher. Certo escritor, Thomas Watson, ele escreveu o seguinte, o preguiçoso é como bola de tênis nas mãos do diabo, que leva a pessoa para cá e para lá. Ou seja, a tentação, ela se aproveita dessa pessoa que está omissa, sem fazer nada, sem nenhuma ocupação. Deus não nos criou para isso. E a nossa carne, ela nos tenta. E é tão terrível o pecado que ainda habita em nós, que a gente não pode ficar solto. A ociosidade é uma das piores coisas que existem para nós. Vamos examinar então a nossa vida. Eu ouço constantemente, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia.
E agora muitas pessoas estão dizendo, não sei mais o que fazer. Não tenho tempo para orar. Paulo disse, aquele que não quer trabalhar, também não coma. O trabalho, então, ele traz dignidade. E o trabalho traz utilidade, né? Dignidade ligada à utilidade. E o trabalho, ele traz uma certa responsabilidade que ajuda na vida espiritual. Agora, trabalho aqui, não estou falando de empresa, carteira assinada, estou falando de atividade, coisas produtivas, coisas positivas. Não é? Estudar é trabalhar, cuidar das coisas da casa é trabalhar, educar os filhos é trabalhar, tudo isso é uma atividade. Agora, dormir, passear no palácio, aí vê uma mulher tomando banho, pergunta quem que é, aí pediu para cair, né, irmãos? Tá pedindo para cair. Eu tenho muito medo dos nossos adolescentes hoje, que eles não têm atividade, muitas vezes. Eles se ocupam com o nada. Eles ficam passando ali no Instagram, aquela linha, né? Eles ficam lá. Instagram, Facebook. Aquelas coisas que você não clica, aquilo vai aparecer ali. Né? Então, você, de certa forma, não tem controle sobre aquilo. E a pessoa tá lá. Coisas tudo desconexas, muita coisa falsa. A nossa vida não pode ser vazia, porque Deus nos chamou, porque Cristo nos salvou. Nós temos um grande chamado, nós temos uma grande missão, nós temos uma obra infinita para fazer. E nós temos que ter esse sentimento de utilidade. Portanto, ociosidade. Uma vida omissa, ou seja, quando Davi deveria estar na guerra, é tempo dos reis saírem para a guerra no palácio. A facilidade da tentação. Quando um casal de namorado fica sozinho, está facilitando a queda. Quando o rapaz ou a moça, ao invés de namorar com alguém que é da igreja, namora alguém que é fora da igreja e que não se importa muito com os princípios da Bíblia, não vê problema, o que ele está fazendo? Facilitando a queda. A tentação, veja, a queda, ela não acontece assim de repente. De repente a pessoa caiu naquilo, de repente pecou. Não. São passos. Né? Normalmente não é assim. São passos, vão sendo construídos, a pessoa vai se afastando. Salomão começa com um casamento com mulher estrangeira aqui e ali, daqui a pouco tá cheio de mulher lá, estrangeira, que servia a outros deuses. Começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouco tá fora. Daqui a pouco está dentro do pecado. Antes uma coisa que era tão assim rejeitada, hoje já foi assimilada, já abraça e faz. Amado irmão, amigo, não facilite a queda. Não facilite. Segunda coisa, primeiro nós vimos a facilidade da tentação, que facilita a queda. Segunda coisa, o progresso da tentação. Olha aí, Davi se levantou, à tarde, andava passeando no terraço da casa real. Esse pedaço em si não é o problema, viu, irmãos? A pessoa tá de férias lá, vai dormir à tarde, quanto ela quiser, né? Querer passear lá no terraço, passeio, quanto ela quiser. Agora, o contexto é o seguinte: os reis costumavam sair para a guerra, ao invés de Davi ir, ele manda Joabe, sabe lá por quê, mas de qualquer forma ele está lá passeando, dormindo,
E aí nisso, olha aí como as coisas acontecem, hein? Todo mundo fora. Joabe, Urias, todo mundo fora. Davi lá. Viu uma mulher que estava tomando banho. Tem muita gente que diz assim, mas Batseba também provocou, né? O texto não fala nada disso, viu? Não fala nem exatamente como que ele viu. Ele estava no terraço, quer dizer, ele estava na parte de cima. Mas não coloca a culpa em Batseba. Ela nem é o foco, digamos assim, da cena. O problema é Davi. A questão aqui é Davi. Ele viu. Depois diz que Davi mandou perguntar quem era. Aí já foi um passo a mais. Ele poderia ver aquela mulher, né? Eu falo assim, poderia no sentido de não teve como, ela simplesmente estava ali, mas ele poderia rejeitar esse pensamento, virar as costas, pensar em outras coisas, começar a cantar um hino que ele mesmo fez, substituir o pensamento e não simplesmente tentar fazer o pensamento sumir. Não, sumir não, substituir. A transformação do pensamento é a substituição do pensamento. Ao invés de ficar pensando, ao invés de ficar contemplando a beleza daquela mulher, ele deveria cantar um salmo, dar as costas para o pecado. Olha aí o progresso da tentação. Viu, mandou perguntar quem era, né? Talvez ele já até soubesse quem era, ou talvez fosse apenas uma confirmação. Essa é a ideia aqui. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Olha como o pecado vai sendo assim construído. Estava ocioso, ao invés de estar lá na guerra, estava em casa, dormindo, passeando. Viu uma mulher formosa, como diz aqui a Bíblia. Ela era muito bonita. Viu. Perguntou. Aí já alimentou, viu, a cobiça. Aí já alimentou, já deu vazão. Depois mandou trazer. Olha, quantos casais já não ficaram aí à beira da separação. Graças a Deus eu não lembro de um caso de separação consumada, mas muitos chegaram ali numa situação muito próxima de separação por causa de conversa de internet, conversa de WhatsApp. O marido fala que interpretou errado, a mulher fala que não é, que é isso mesmo. Às vezes o marido não tem nenhuma desculpa para dar, assume o erro e continua. Mas o que é isso então? É não cortar o mal pela raiz. Olhou? Mulher bonita. Some com esse pensamento. Mata isso na cabeça. Arranca isso. Esquece isso. Substitui. Agora, pega o telefone, fica com conversinha, manda foto, dá risadinha, conversa, pega carona, vai jantar sei lá onde, conversar sobre trabalho, vai criando aí uma intimidade, daqui a pouco caiu. Começa a falar mal do marido para outro homem, começa a falar mal da esposa para outra mulher, daqui a pouco cai esse aí. Não, pastor, o que é isso? Não é bem assim. É assim, irmão. É assim.
Veja que é assim aqui nesse texto. E se você talvez não tenha visto isso com muitas pessoas, saiba que eu, como pastor, vi aí muitas pessoas caírem no mesmo erro de abrir um buraquinho. Sabe aquele buraquinho na rua? É só um buraquinho que a chuva fez. Passa ônibus, passa caminhão. No próprio dia, dia seguinte, já está aquele buraco enorme. Uma brechinha para o pecado, porque nós somos terríveis, porque nós somos pecadores, o pecado ainda habita em nós. Temos que lutar contra a carne. Uma brechinha, daqui a pouco tá um caminho enorme para cair. O progresso da tentação. Ver, perguntar e trazer. A facilidade da tentação, o progresso da tentação. Agora olha a força da tentação. Era ela muito formosa, diz o final do versículo 2. Meu irmão, é claro que a tentação não é uma coisa assim fácil de suportar. É claro que o pecado dá prazer e traz prazer. Não traz paz, mas prazer traz. Um prazer enganoso, um prazer de morte. Um prazer satânico, infernal, carnal. Mas é prazer. Relações sexuais proibidas trazem prazer e um senso até de superioridade, de ter aquilo que é do outro. Tudo isso aí é muito sujo e pecaminoso, mas nós precisamos entrar nessas coisas, entender o que acontece. Observe, diz o texto que ela era muito bonita, muito formosa. A tentação, portanto, ela tem força. Não é alguém assim que nem despertaria desejos. Não, é justo aquela mulher formosa, Batseba. O rapaz que gosta da moça crente é justamente aquele bonito, que sabe muitas coisas, popular, gosta da moça crente. Muitas vezes, na hora de ir para a igreja, recebe uma ligação para sair, curtir a noite, usar droga, ir para o prostíbulo, sabe Deus o que mais. Meu irmão, a tentação não é fraca não, viu? A tentação é forte em cima do povo de Deus. Não era qualquer mulher, era uma mulher muito formosa, diz o final do versículo 2. E as coisas vão se ajustar de uma forma tão assim certinha, com uma rede prontinha ali para o cristão pisar e cair. A facilidade da tentação, Davi facilitou a queda. O progresso da tentação, viu, perguntou e trouxe. E a força da tentação. A mulher era muito bonita, muito formosa, diz o texto. Então trouxe para o palácio e num ato de profunda iniquidade, Davi adulterou com aquela mulher. Veja o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros
que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Veja, uma única vez e a mulher fica grávida. O que Deus permitiu? Deus agora iria tratar com Davi. O ato de Davi foi muito iníquo, foi muito impuro, foi muito imundo, foi uma afronta a Deus. Primeiro quero destacar aqui então a deslealdade. Nós vimos a tentação do pecado e agora a prática do pecado em si. O pecado é uma deslealdade. Porque segundo Samuel 23, abra lá por favor, segundo Samuel 23, 39. Se a conexão estiver tudo ok aí, os irmãos me informem, por favor. Segundo Samuel 23, versículo 39. Urias, Eteu. Ao todo, 37. Essa lista aqui é a lista dos valentes de Davi. Urias, então, era um homem destacado entre os soldados de Davi. Ele era um dos valentes de Davi. Olha o versículo 8 aí. São esses os nomes dos valentes de Davi. Ele era um soldado de valor. E quando Urias chega, ele não vai nem para sua casa comer, beber e estar com a sua esposa. Diz, segundo Samuel 11, versículo 11, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Que deslealdade de Davi com ele, com Urias. Não é terrível isso? O homem era fiel a Davi. Era um soldado assim que podia contar com ele. Era fiel no seu ofício ali. Davi então foi desleal com Urias. É uma tristeza como está aqui narrado. O homem tinha consciência do seu posto, nem foi para casa, porque disse, não, Israel está na batalha, eu não vou para casa não. Ele era leal a Deus, sendo leal ao rei. E o rei faz isso com ele. Mas Batseba era neta de Aitofel. Diz aí o versículo 3 do capítulo 11, Batseba, filha de Eliã. E Eliã era filho de Aitofel. Esse Aitofel era conselheiro de Davi. E o conselho que ele dava era muito valorizado, era muito destacado. Era um conselho de muito valor. Tanto que depois Aitofel se torna um aliado de Absalão. Ele levanta ali até um motim para perseguir Davi. Depois Deus frustra os seus conselhos e ele acaba se matando. Mas veja, antes de tudo, Aitofel era um bom conselheiro. Era alguém que tinha uma palavra de muita propriedade, de muita prudência. E Batseba era neta de Aitofel.
Como é duro, meus irmãos, essa questão da deslealdade. Quando nós não somos fiéis a Deus e somos desleais às pessoas envolvidas no caso. Portanto, é o seguinte, quando um jovem se deitava com uma moça em Israel, o texto bíblico dizia: desrespeitou a casa do pai da moça. Deslealdade para com o pai da moça. Deslealdade para com a igreja. Deslealdade para com a sua própria família. Deslealdade para com Deus. Veja também 2 Samuel capítulo 12. Liguei ali a bateria. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. A vida de Davi era muito boa. Ele tinha o reino inteiro. Ele era rei sobre Israel. Ele tinha uma casa luxuosa, maravilhosa. Ele tinha mulheres já. Ele tinha não somente o reino de Israel, mas o de Judá também, né? Israel em cima, Judá embaixo. Mas o pecado é tão sujo. O pecado é uma força tão grave para nós, tão intensa, que nós temos um sentimento assim de falta. E Deus está dizendo: Davi, você foi ingrato. Davi, eu te dei vitórias. Davi, o seu reino triunfou. Davi, você prevaleceu, os teus inimigos morreram, Davi. Davi, eu te dei tudo. Olha tudo que eu fiz na sua vida, Davi. E olha o que Deus fala para ele. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus estava dizendo: Davi, por que você quis esta mulher, Davi? Por que você foi se envolver com essa mulher? O que te falta, Davi? O que eu não te dei? Eu fico imaginando se Deus falar conosco nesses termos. Por que você fez isso? Você não tem uma família? Eu não te sustentei até aqui? Eu não ouvi as tuas orações? Por que você fez isso? Imagine o coração de Deus diante do pecado de Adão. Eles tinham aquela comunhão. Quando Deus notou que algo estava faltando, Ele fez. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele foi e levou a mulher para Adão. Fez tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tantas coisas. Ele diria: se isso fora pouco, eu teria acrescentado. O pecado, meus irmãos, deixa a nossa cabeça, sabe como? Medíocre, ingrata. A tentação e o desejo pelo pecado
nos faz pensar o seguinte: eu preciso daquilo, e a gente não precisa. Davi não precisa de Batseba. Não tem proveito nenhum nisso. É só desgraça, adultério, Davi. O que foi atrás dessa mulher? Tantas vezes a pessoa que é adultera e vai conversar comigo depois, fala assim: pastor, eu estava fora de mim. Não no sentido de tirar a responsabilidade, mas no sentido da tolice. Porque alguém que está com a cabeça no lugar, isso significa estar com a cabeça em Deus, na Bíblia, na família, não faz uma coisa dessa. Provérbios diz: só o homem insensato comete tal loucura que é adulterar. O pecado, então, é uma deslealdade. Davi foi desleal com Urias, que era fiel a ele, fiel ao reino, soldado dos bons, dos valentes. Davi foi ingrato depois de tudo que Deus fez com ele. Davi também foi inconsequente, porque o pecado, ele oferece um prazer, na hora sente o prazer. Mas e depois? O que vai acontecer depois? Leia a lista de Deuteronômio 27 e 28. Quando a pessoa se entrega ao pecado, e o pecado, até uma folha caindo deixa a pessoa em pânico, deixa a pessoa desestabilizada. E diz o texto lá, até uma mulher doce se torna amarga. Veja, disfunção emocional, disfunção social, disfunção familiar, tudo um caos por causa do que? Pecado. Quer o pecado? Cuidado com as consequências que vêm depois. É inconsequente. Davi não pensou: eu sou rei de Israel, o que eu estou fazendo? Qual que vai ser o fruto disso? O pecado é inconsequente. Certa vez eu li um artigo, triste, mas muito bom para alertar, de um homem, era pastor, adulterou com a própria secretária. E aí ficaram sabendo aquela coisa toda, né? Aquela tristeza, aquela culpa, tudo, aquela vergonha. A Bíblia diz: o vosso pecado vos há de achar. O homem, até o final da sua vida, não conseguiu se recuperar muito bem. A esposa insistia, dizendo que havia perdoado, mas ele mesmo não conseguia se recuperar. Ele não conseguia pregar mais. E realmente, alguns defendem até que o caso de adultério no ministério é algo que desqualifica já e não pode ser mais pastor. Eu concordo com isso. É algo muito grave, para a pessoa voltar, pelo menos na mesma igreja, é impossível. Mas a consequência do pecado é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, porque quem sabe isso vai ser um freio na hora da tentação. Ajuda na hora da tentação pensar o seguinte: qual vai ser a consequência disso? A gente não consegue ter o conhecimento do desdobramento da consequência. Mas pelo menos somos advertidos pela palavra de Deus em muitas coisas, inclusive olha para a vida de Davi. Olha para a vida desse homem. Olha o que aconteceu com a casa dele e com o reino depois. A prática do pecado é deslealdade com as pessoas, acima de tudo com Deus, mas com as pessoas também. Também. É ingratidão depois de tudo que Deus fez. Como José disse: como eu pecaria contra Deus, como eu pecaria contra o meu Senhor depois de tudo? É inconsequente porque vem as consequências.
A prática do pecado é abismal. O que eu quero dizer aqui com abismal? Um abismo cai em outro. Primeiro ele adultera, depois ele mata, porque o que ele fez equivale a assassinato. Não foi direto, mas indireto. Dá na mesma. Ele mandou colocar Urias na frente. E Urias era tão fiel que mesmo ali sozinho, deixado na frente, não largava o posto. O homem morreu. Mas olha aí, querendo consertar o pecado, vai pecando ainda mais. Mente com uma coisa, vai ter que mentir com outra e outra para segurar essa aqui. Daqui a pouco tudo se revela, um caos. Um caos. O pecado é um abismo que a pessoa vai caindo, se aprofundando cada vez mais. Davi adultera. Depois ele causa a morte de Urias. Depois ele não sabe tratar os problemas da sua própria casa. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, rompa de uma vez por todas com o pecado. Rompa. Rompa de uma vez. O pecado é incoerente. Veja, segundo Samuel, capítulo 11, verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. A narrativa, ela vai contando sem uma avaliação do que aconteceu. Vai contando, Davi estava lá no palácio, mandou trazer Batseba, depois proporcionou ali a morte de Urias, o filho morreu, e só no finalzinho diz, isto foi mal aos olhos do Senhor. Aqui eu trago duas coisas como aplicação para nós. A primeira, quando diz assim, isto foi mal, traz a ideia de isso não combina com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu li hoje em Levítico, quando Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Por que o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode adulterar? Porque isso não combina com Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a nossa carne, com tentação, com o diabo. Agora, o que isso tem a ver com Deus? Isso é uma abominação para Deus. Isso é uma ofensa. Portanto, diz, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Portanto, foi ofensivo também. Deus vê todas as coisas, não é? Aqueles pecados secretos que a pessoa comete são secretos apenas para os outros, mas são cometidos diante de Deus. Você imagina a dor do coração de Deus diante daquela imundícia de Davi e Batseba. É importante, então, observar isso, como o capítulo termina. Vai contando. Davi fez isso e aquilo, pecou, vai contando só.
termina com essa nota. Isso que ele fez aos olhos do Senhor foi mal, foi perverso, foi iníquo. Meu irmão, como Deus vê o que nós fazemos? Do nosso dia, o que Deus diria? A prática do pecado, portanto, é deslealdade, é ingratidão, é inconsequente, é abismal, é incoerente e ofensivo a Deus. Agora as consequências do pecado. Quero citar apenas algumas aqui. Primeira consequência, a morte. O filho morreu. A missão desse filho era servir como disciplina para Davi. Tem um artigo muito interessante, chama 35 razões para não pecar, e uma das razões é: outros sofrerão pelo erro do meu pecado. A espada não saiu mais da casa de Davi. Esse filho gerado de Batseba morreu, esse aqui. Depois Aminon morreu e depois Absalão morreu. Teve depravação moral também. Aminon abusou da sua própria meia-irmã Tamar, no capítulo 13. Absalão se deitou com as concubinas de Davi em plena luz do sol. Davi deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. O reino foi dividido, alguns começaram a seguir Davi, outros seguiram Absalão. E diz o Salmo 3 que o próprio Absalão estava ali perseguindo Davi. Divisão do reino. Outra coisa, angústia da alma. A angústia da alma de Davi. O Salmo 32, o Salmo 51 falam como Davi ficou aflito, como Davi se sentiu assim esmagado, como ele ficou abatido, como ele ficou depressivo até, eu diria. Por causa do quê? Do pecado. Veja, por favor, no Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi era um homem muito animado. A gente viu lá ele dançando, alegre, todo feliz, diante da arca do Senhor, na presença do Senhor. Era um homem de batalha. Era um homem, assim, firme para fazer as coisas, para lutar, para falar. O pecado tirou tudo dele, tudo isso. Uma das coisas mais tristes é um homem terminar sua vida sozinho, por causa da bebida, por exemplo. Bebeu e as pessoas foram se afastando dele. Não tem filho, não tem neto. Olha, aquele vigor de Davi, aquela alegria, aquele entusiasmo, o pecado tirou. Tantas pessoas a gente via ali, eu mesmo como pastor,
adorava com alegria, se emocionava na pregação, tinha aquela comunhão doce, preciosa, gostosa com o Senhor. Aí entrou um pecado, a pessoa começa a esfriar, já não é mais a mesma. Olha a consequência do pecado. Um momento de prazer com Batseba gerou morte, imoralidade, depravação, blasfêmia dos inimigos, divisão do reino, angústia da alma, dores no corpo. Acha que é brincadeira? Até o corpo padece por causa do pecado. Veja o Salmo 51. Isso não é linguagem poética ou de força de expressão. Veja o Salmo 51, versículo 8. Olha o que ele está pedindo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quem esmagou os ossos? Deus. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cadê a alegria? O pecado acaba com a alegria da nossa vida, irmãos. Não negocie com o pecado. Não pratique o pecado. É claro, todos nós somos pecadores. Todo mundo está no mesmo barco. Agora, irmãos, um adultério, um assassinato, ou a prática contínua do pecado, isso vai te afastar de Deus. Isso vai te afastar das melhores coisas desta vida. Consequência do pecado, não dá nem para imaginar qual é. Mas neste exemplo de Davi, já podemos visualizar aqui um pouco. É coisa séria. É coisa séria. Absalão foi lá flertar com Dalila, lá da banda dos filisteus. E era com aquela conversinha. Você não me ama? Conta o segredo. Você não me ama? Conta o segredo. Teve um dia que ele não aguentou mais, ficou impaciente, contou. De repente vieram lá alguns homens filisteus, cortaram o cabelo dele, ele perdeu as suas forças, vazaram os olhos de Sansão, ele ficou cego. Colocaram ele para empurrar aquele moinho, como se fosse um animal, empurrando. Sabe aquele moinho assim no meio? E fica normalmente um burro, algum animal assim empurrando, um cavalo, seja lá o que for. Ele ficou ali empurrando aquilo. Depois levaram ele para o templo do deus Dagon. Começaram a zombar dele, zombar do Deus de Israel. Deus disse aqui que o pecado de Davi fez com os inimigos blasfemassem do Senhor. Isso que é o pior. O nome de Deus ser blasfemado, desonrado, por causa do nosso pecado. Por causa da nossa conversa. Isso é o pior de tudo. E Sansão, então, ali, enfrentando aquela zombaria, o povo zombando de Deus, ele se apoia nas colunas, o cabelo dele estava crescendo novamente, e ele disse, morra eu com os filisteus. Empurrou as colunas, todo aquele templo ali, aquele salão caiu, o teto desabou em cima de todo mundo. Diz o texto que morreram mais nessa tragédia do que em toda a vida de Sansão. Ele matou mais nessa ocasião do que antes.
Olha a desgraça da vida deste homem. Começou como? Lá atrás, um relacionamento proibido com Dalila. Aqui é a mesma coisa, aquele relacionamento proibido, pecaminoso, imundo e sujo de Davi com Batseba. Às vezes, uma coisinha parece tão inofensiva. Talvez alguém olhasse para Sansão e Dalila e pensasse assim: olha, eu acho que até pode dar certo. Não é? Eu ouço isso muitas vezes. Não, mas parece que eles combinam tanto. Ah, quem sabe Deus vai ter misericórdia aí, vai converter essa Dalila. Vai converter essa adoradora de Deus estrangeiro. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado, que as consequências são terríveis, terríveis, incalculáveis. Apesar disso tudo, meus irmãos, apesar de Davi ofender tão abertamente, tão grosseiramente a Deus, depois de tudo que Deus tinha feito, Deus disse para Natã ir até Davi, confrontá-lo. E Natã disse da parte do Senhor: o Senhor te perdoou. Capítulo 12, verso 1 diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Os irmãos conhecem a história. Natã, um profeta sábio, ele chega para Davi e conta uma história. Davi tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas e gado. O outro pobre só tinha uma cordeirinha que ele cuidou com muito carinho, cuidou até dentro de casa, com os filhos, parecia uma filha. Mas o rico tomou a cordeirinha deste homem, a única que ele tinha. O que nós devemos fazer? Davi ficou irado. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Disse Natã a Davi: tu és o homem. Tem que ter muito cuidado, meus irmãos, quando a gente pronuncia uma maldição sobre os outros, quando fala mal dos outros. E se Deus dissesse assim, você faz a mesma coisa, você é a mesma coisa que você está condenando. Veja que o filho de Davi já estava morto. Então demorou muito tempo. O pecado ficou ali engasgado em Davi. Ele não havia confessado de uma forma profunda. Por isso que ele diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto ficar esse espinho na sua garganta, pecado não confessado, você vai definhar na sua vida espiritual, você vai definhar na sua alma, você vai definhar no seu corpo. Confesse e deixe esse pecado para você viver. Viver com Deus, viver bem, emocionalmente falando, para sua cabeça ficar melhor. Viver com Deus traz bênçãos em todas as áreas da vida, inclusive para o corpo. E veja que Davi aqui está amargurado, ele fica irado, enfurecido e derrama essa sentença porque ele mesmo tem culpa ainda não confessada diante de Deus. Tu és o homem, Davi. E Deus começa a falar:
Eu te dei tudo. Se você tivesse pedido mais, eu te daria ainda. O que Davi fez? Primeiro, ele desprezou a palavra. Meu irmão, se alguém pecou, a culpa não foi de nada. A culpa foi da própria pessoa. Eu pequei, é porque meu pai, minha mãe fez isso ou não fez aquilo. Não, a culpa é minha. A culpa não é da Débora, não é do Davi, não é da Vila Nilo, da igreja. A culpa não é do Bolsonaro. A culpa é minha, toda minha. O pecado é minha cara. Tá? Vamos parar de... eu saí na igreja porque no meu aniversário não me ligaram. Você saiu na igreja por causa do pecado, irmão. Que a Bíblia diz lá, não deixar de congregar. Então tá desobedecendo o quê? A palavra do Senhor. Davi não disse, pequei. Também Batseba fica lá tomando banho. Não teve ali cuidado. Eu também sou homem, né? A gente chega uma hora que não aguenta mais. Não. Davi lá no Salmo 51 fala, pequei, eu pequei. Pequei contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pecar é desprezar a palavra do Senhor. Desprezar as pessoas. A Urias, o Eteu, feriste a espada. Mas não fui eu, foi a espada dos amonitas. Mas quem colocou Urias lá na frente? Então foi você que matou ele, Davi. Olha o que Deus fala. A Urias, o Eteu, feriste a espada. A espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste. Veja, desprezou a palavra, diz o verso 9, e desprezou a Deus. Pecar é desprezar a Deus. Pecar é desprezar a palavra. E não ache desculpa pro pecado não, tá bom? Vamos parar com isso. Não vamos dizer que a culpa é do mundo. A culpa é porque nós crescemos num contexto tal e tal. Porque Deus pode fortalecer qualquer pessoa para que essa pessoa resista ao pecado. O pecado, então, ele é confessado e esse perdão, ele acontece depois de um caminho. Veja, primeiro Davi experimentou sofrimento. O sofrimento ajuda para que nós nos humilhemos na presença do Senhor. Davi sofreu. Depois Deus enviou um profeta. O Senhor enviou Natã a Davi. Meu irmão, se nós estivermos em algum pecado e o Senhor enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus, aceite. Em nome de Jesus, aceite um conselheiro bíblico. Davi não disse para Natã, o que você pensa que é para falar com o rei? Para confrontar o pecado do rei? Você não sabe que eu sou rei? A palavra do profeta era a palavra de Deus. O profeta disse, Davi, tu és o homem. Davi não ficou bravo, Davi não ficou assim, querendo fugir. Sabe o que ele fez? Ele confessou, pequei contra o Senhor. O sofrimento, a consciência da palavra do profeta, a confissão, a declaração, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas depois a disciplina, para Davi ser corrigido do seu pecado.
Percebam, meus irmãos, depois de tudo isso que eu falei, o tamanho da misericórdia de Deus. O Senhor te perdoou, Davi. Mesmo depois de tudo que Davi fez, adultério, deu motivos, deu lenha para os inimigos queimarem. Os inimigos blasfemariam o nome do Senhor. Cometeu assassinato. Olha quanto ele desprezou a Deus. Mesmo assim, Deus perdoou. Não existe pecado que Deus não perdoe, se a confissão for sincera. Se a confissão sair das entranhas, como foi com Davi, do íntimo, pedindo um novo coração para Deus. Portanto, não calcule. Não pense que meu pecado é tão grande que Deus não irá perdoar. A misericórdia de Deus é maior. A graça de Deus é maior do que os meus pecados mais vis. Percebe como Deus é misericordioso? Tudo que segue a divisão do reino, a morte, o conflito dentro de casa, é para tratar Davi, é para disciplinar Davi. Não é porque Deus não tinha perdoado, é justamente porque ele perdoou e continua a amar Davi, que agora ele está tratando o coração de Davi. Meu irmão, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. Veja o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja o título do salmo. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pela obra do Senhor Jesus na cruz, nós temos perdão completo. Não importa o pecado. Se a pessoa realmente está arrependida, se a pessoa realmente está ali confessando o seu pecado na presença de Deus, nós temos uma promessa na Bíblia. E é com essa promessa que eu quero encerrar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pelo teu perdão. E pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, ó Deus, até do nosso arrependimento que foi fraco.
que a nossa confissão seja mais sincera, que nós possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, que nós possamos, ó Deus, não apenas dizer não para o pecado num sentido formal e legal, mas que o pecado seja uma abominação, seja algo para nós repugnante, desprezível. Que nós possamos valorizar a família, que nós possamos honrar, ó Deus, os nossos votos. Ó Deus, que nós não venhamos a desprezar a Tua palavra. Que a nossa vida traga, Pai, alegria para o Teu coração e não tristeza. Vigia, Senhor, os nossos pensamentos, vigia, Senhor, o nosso olhar. Nós somos fracos, ó Deus, mas que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor. Concede-nos livramento para que continuemos firmes. Ó Pai, guarda o Teu povo em fidelidade e santidade. Afasta o mal, o pecado, a transgressão, a iniquidade, a impiedade, Senhor, das nossas vidas, a impureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que essa seja a nossa oração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos. Obrigado pelo Teu perdão tão maravilhoso, o Teu perdão tão fiel, perdão da Tua aliança. Obrigado porque o Senhor lança os nossos pecados no esquecimento, nas profundezas do mar e nos cobre com o manto da justiça do Teu Filho Jesus. Tem misericórdia de nós, pecadores, e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, que esse estudo nos fortaleça na nossa caminhada, que o perdão de Deus maravilhoso seja um motivo de profunda gratidão a esse Deus perdoador. Parece-me que travou aqui, não sei ao certo, não sei se é a minha conexão, mas também fui informado que de outra pessoa estava funcionando bem, então creio que não seja aqui o problema com a minha conexão. De qualquer forma, vou salvar o vídeo, postar no YouTube da igreja e depois colocar no grupo mensagens da Vila Nilo. Mensagens e avisos também vou pôr o vídeo, tá bom? E aí se perder alguma parte ou se cortou, ficou ruim de assistir, talvez a pessoa até tenha saído, lá ela pode assistir completo. Que Deus abençoe os irmãos. Se você puder ainda nesta noite, leia o Salmo 32, o Salmo 51. A Cida tá falando que foi tudo bem lá, então tá bom. Esses dias a internet não tá muito boa, né? Aqui em casa, acho que ontem não tava muito boa. Ou domingo, não sei. Mas, então, acho que é isso. Leia o Salmo 32, Salmo 51. Um salmo de conforto diante do perdão de Deus. A Luciana pede oração. Peço oração pelo irmão Lucas, em Alagoas. Não entendi muito bem aqui, mas acho que é a mãe dela que pediu, né? Vamos orar então pelo Lucas, Alagoas. Deus sabe a necessidade. Então tá ótimo, irmãos, que esse estudo abençoe a vida de todos
para que nós sejamos pessoas fiéis e gratas pelo perdão de Deus. Nosso Deus é um Deus gracioso, louvado seja o seu nome. Deus abençoe, meus irmãos, saudade de todos. Que Deus nos guarde nesses dias, que Deus guarde o nosso país. Fiquem em paz, que Deus abençoe. Amém.